Fala galera, tudo bem? Guilherme Petelini aqui, diretamente do meu carro, para mais um vídeo sobre o universo de energia solar. E hoje quero falar um pouco sobre os inversores trifásico 220, trifásico 380, que tem uma história longa aqui no nosso universo de energia solar no Brasil. O Brasil é um país que tem vários tipos de rede. Você vê ali redes 220, 230, 240, rede trifásica 220, trifásica 230, trifásica 380, trifásica 400. Então o Brasil é um país muito complexo aí em relação à rede, país muito grande. O sistema elétrico do país ele é gigante, então isso faz com que tenha assim, um desafio referente a isso. E os fabricantes de inversores, inicialmente, eles sempre projetaram, né, os seus equipamentos para a Europa, né, um maior mercado, porque é um país desenvolvido, né, país com bastante dinheiro, país com um público muito grande. Então, eles sempre desenvolveram os seus equipamentos para a Europa. E quando você traz o equipamento aqui para o Brasil, ele precisa ser tropicalizado, precisa ter algumas melhorias, alguma resistência maior à temperatura, alguma resistência maior de isolação interna. E o mesmo precisou acontecer para a tensão. Quando os inversores trifásicos vieram para o Brasil, só vieram os inversores trifásicos 380. Só existia aqui inversor trifásico 380. Isso obrigava a gente a utilizar o transformador. Então a gente precisou instalar muito transformador aqui nos projetos para poder acoplar, né, para poder trabalhar na rede trifásica 220. Basicamente, metade do Brasil é trifásico 380 e metade é trifásico 220, aproximadamente. E a gente precisou colocar transformador para poder trabalhar nas regiões que eram trifásico 220. Por exemplo, São Paulo, Minas Gerais, tudo é trifásico 220. Já Rio Grande do Sul, por exemplo, é trifásico 380. Então, meio que o Rio Grande do Sul largou na frente. Os projetos não precisavam de transformador. Os projetos já poderiam fazer a conexão direta no quadro. Já aqui em São Paulo, Minas Gerais e diversos outros estados, era necessário comprar um transformador para colocar no projeto. E transformador não é um mal necessário. Né? Ele não é algo muito legal de desinstalar, porque ele tem perdas, ele tem manutenção, ele tem vida útil. Então é mais um item ali no quebra-cabeça para a gente tomar conta. É mais um item ali no projeto para a gente cuidar e mais um possível ponto de falha. Então, foi se desenvolvendo as empresas de transformador, as empresas começaram a desenvolver um transformador específico para solar, com uma vida útil melhor, com um acabamento melhor, uma construção melhor em si, para trabalhar com energia solar. Então, desenvolveu-se bastante esse mercado, algumas empresas, né, se especializaram nisso. Só que aos poucos começaram a surgir no Brasil os inversores trifásicos 220. O primeiro fabricante foi a Fronius. Eles venderam muito aquela linha deles Simo Brasil. Só que ainda assim era limitado. Tinha potência, se não me engano, de 12,5 e 15 kW. Alguma coisa assim. 12,5 e 15 kW. Trifásico 220. Então era potência baixa. Era bem bacana. Dava para atender diversos projetos. Só que ainda era pouco, né? Poucos modelos. E quem nunca, quem instalou o projeto de energia solar, quem nunca, infelizmente, na hora de realizar um projeto, acabou esquecendo de considerar o transformador. Aquele custo indesejado, aquele custo inesperado, principalmente nos primeiros projetos trifásicos. Quem nunca, né, passou um orçamento sem considerar um transformador? Aposto que todo mundo já passou por essa experiência ruim, que pelo menos ela trouxe um ensinamento para sempre. Né? Acredito que você que já fez esse erro, assim como eu, nunca mais esqueceu de dar uma olhada para verificar se precisa ou não de transformador e incluir o transformador na proposta. Quem nunca fez isso, né? Mas voltando lá, a Fronius foi a primeira, né, que trouxe os inversores trifásicos 220, nadaram de braçada, mesmo tendo poucos modelos, né, poucas potências ali, né, com o trifásico 220, mas eles foram os primeiros a trazer isso. Eu lembro que nessa época ainda, o inversor de 10 kW era trifásico. Ainda nessa época, os inversores de 10 kW eram trifásicos
e eram grandões e tudo mais. Depois, com o tempo, começaram a trazer inversores de 10 kW monofásico. Isso também foi uma mudança muito interessante aí na história dos equipamentos aqui no Brasil. Poder trazer inversor de 10 monofásico. Então você conseguia fazer sistemas em áreas que não tinha trifásico, porque você transformar um lugar monofásico em trifásico é um parto. Muito difícil, né? Custoso, demora. Então você poder instalar inversor monofásico nesses locais é algo muito bom. Eu lembro que teve um projeto ali de 20 ou 30 kW que eu participei, que foi necessário colocar um monte de inversor de 5 kW, porque o local não tinha trifásico. E na época não existia inversor também de 8, os inversores intermediários, né? Eram geralmente inversor de 4, de 5, já ia para de 10, trifásico, e por aí vai. Então, a gente precisou colocar vários inversores de 5 nesse projeto. Mas desenvolveu-se também essa questão do inversor de monofásico de 10, também surgiu de 8, e foi um outro produto que a Fronius mandou muito bem aqui no Brasil. Eles foram um dos primeiros a trazer inversor de 8 kW monofásico, que era o Fronius 8.2, também venderam pra caramba aqui no Brasil. E a Fronius é uma marca da Europa, né? Então tem esse traço aí de inovação, né, em tecnologia. Mas, como sempre, surgem os chineses na história. E os chineses, às vezes, podem até tardar, mas eles não falham. Eles lançam também as mesmas tecnologias. Então, o pessoal da China, né, os fabricantes de inversores da China, começaram a produzir inversor de 8 também, inversor de 10, não só eles, mas também o de 9, o de 7 kW. E começaram a trazer aqui no Brasil os inversores trifásicos 220 para vários modelos. Então, hoje, eles começaram, né, aos poucos lançando os equipamentos, mas hoje você consegue encontrar até aqui no Brasil inversor trifásico 220 até 75 kW. Muito interessante, né? Então você consegue ali até a partir de 11, porque acho que o pessoal não está fazendo mais trifásico de 10 kW. Se tivesse mercado para isso, fariam, sem sombra de dúvida. A questão de fazer produto ali, desenvolver equipamento não é problema para os chineses. Mas hoje o mercado é dominado por fabricantes chineses. Você vê ali os mais conhecidos, os mais instalados, todos são chineses. Os top 10 são chineses. E tem ali inversor de 10, de 12, 10 não, né? Mas se fosse necessário eles fariam de 11, de 12, de 15, de 20, de 25, de 30, 36, né? Para fazer dois inversores de 36,5, 37,5, dois inversores de 37,5 para fazer 75, para ficar dentro da microgeração. Tem de várias potências, 50, 60. Então hoje você tem uma gama gigantesca de inversores trifásicos 220. Antigamente isso não tinha. Antigamente a gente tinha essa gama gigantesca, só que de inversores trifásicos 380, porque era o que era utilizado na Europa, eles estavam só adaptando para o mercado brasileiro, né, a mesma linha de produto. E aí, como o mercado brasileiro começou a ficar muito grande, muito famoso para os fabricantes, vocês veem que hoje tem vários fabricantes vindo aqui para o Brasil, porque é um mercado famoso para energia solar, é um mercado muito bom, é um país muito grande, tropical e com um público muito bom. E isso faz com que atraiam pessoas, né? E por conta disso, atraem investidores, né? Atraem fabricantes. E com isso, começaram a dar mais atenção para o Brasil e enxergaram essa possibilidade aí de fazer sistemas com inversores trifásicos já 220 na saída, porque metade do Brasil é trifásico 220. E cresceram muito os fabricantes que trouxeram esses inversores aqui para o Brasil. Isso fez com que a gente não precise mais instalar os transformadores, evitando aí mais itens do projeto, mais miscelâneas, mais dor de cabeça, mais manutenção, mais possibilidade de falhas, perdas, né? O transformador ele tem perdas ali. Então, o mercado evoluiu bastante, isso aí foi uma evolução que eu estou contando aqui para vocês. E aí espero que tenham gostado aí dessa informação. Se vocês não estão inscritos no canal, se inscreve. Esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, dê um like. É isso aí, vamos nos falando. Até mais.